Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao Nada Trivial. Sextou e é dia da gente ter aquela conversinha um pouco mais próxima, falando dos nossos anseios, das nossas visões de mundo e sempre, obviamente, permeado pela neurociência, porque eu, infelizmente, sou bitolada, não é? Eu só falo, só penso a partir da perspectiva do que o sistema nervoso nos oferece como novos recursos para pensar, né? Vez ou outra pode ser que eu fique, quem sabe, monotemática demais, e por isso mesmo eu tento ir buscar novas inspirações em outras ciências, em outras formas de ver o mundo. E eu estou muito preocupada com essa coisa do futuro, mas não sobre, se a inteligência artificial vai roubar isso, o emprego, ou se ah, a emergência climática vai nos colocar numa situação difícil, porque isso são favas contadas, gente. Isso vai ser assim e a gente vai ter que achar soluções para resolver tudo isso, né? Mas o que eu ando pensando bastante, e hoje eu quero compartilhar com vocês, inclusive, uma fonte de inspiração para esses pensamentos que eu tenho, está muito relacionado ao fato de eh, quem será capaz, quem vai ser capaz de realmente produzir este futuro? No sentido de que até hoje, e se a gente pensar com bastante calma, fomos nós, seres humanos, a partir especialmente de 50.000 anos, né, antes de Cristo, então cerca de 50.000 anos antes do tempo que a gente está vivendo, que por causa da linguagem, por causa das ferramentas, por causa da construção de cultura e sociedade, nós fomos nos isolando da natureza, né, fomos cada vez ficando menos sujeitos às regras básicas da natureza e começamos a construir outras regras que norteiam a nossa sobrevivência, a nossa forma de validar, inclusive, quem de nós é mais ou menos poderoso, ou tem mais ou menos condição de agregar valor à sociedade, né? E um dos temas, você sabe, você que acompanha aqui o Nada Trivial, às quintas-feiras eu sempre falo sobre educação, e o tema da educação é um tema recorrente na minha vida desde que eu fui mãe, né? A maternidade me provocou perguntas muito importantes sobre o que eu deveria repetir daquilo que eu experimentei como filha, ou como criança ou jovem dentro de uma sociedade, e o que eu deveria procurar evitar, ou qual das coisas que eu não vivi que seriam fundamentais que eu propiciasse, e já dá para você imaginar que provavelmente eu não acertei em tudo, e como qualquer outro pai, como qualquer outra mãe, eu também me apertei na educação do meu filho, mas isto é um dilema para mim, isso é um ponto de preocupação, e eu sempre estou me perguntando muito sobre educação, né. Agora, especialmente nesse tempo que a gente está vivendo, a gente tem falado muito sobre educação em relação ao ambiente, já não é de hoje, a gente fala de educação para sustentabilidade há pelo menos 30 anos, né, que a gente fala da educação para sustentabilidade, para manutenção dos recursos, não é de hoje. E não está funcionando muito bem, né, porque apesar da gente ter movimentos claros e bastante importantes, arquitetados dentro da sociedade, a sociedade como um grosso, como um movimento, como, uma pressão de sociedade ainda não está reagindo do jeito que deveria reagir. Muito pelo contrário, há algum grau aí de negacionismo, né, estou dizendo algum grau, porque eu estou obviamente querendo não ser muito tácita, não ser muito, né, incisiva nisso, nem arrumar nenhum tipo de contraponto aqui, mas de fato, parte da sociedade anda negando que não sei nem se está negando que existe uma emergência climática, mas que está negando que tem alguma coisa a ver com isso, que deveria estar arregaçando a manga e deveria estar mudando um pouco esse jogo, isso eu acho que é o pior problema. Porque sim, você pode ter aí um percentual da população que diz: "Não, não, não tem mudança climática acontecendo", ou "Não, não, não tem uma, concentração de renda que esteja complicando a vida em sociedade", ou "Não, não temos um problema ligado a pandemias e não tem nada disso, isso tudo é invenção, é uma conspiração", tal. Tem um percentual, mas você sabe o que eu acho? Acho esse percentual pequeno. Posso estar errada, mas acho. Me preocupa mais as pessoas que conhecem o problema e ainda assim, mesmo conhecendo o problema, não arregaçam a manga. Conhecendo o problema, dizem: "Não, isso não é comigo, eu não estou trabalhando diretamente com isso", né.
E aí, hoje especialmente, eu queria vir te inspirar, em relação a uma leitura, né. É raro eu fazer isso, e aqui você pode inclusive ver algum nível de conflito de interesse, né, porque esse livro que eu vou recomendar que você se debruce um pouco sobre ele, é publicado pela editora que publicou o meu livro, né, que por acaso é uma editora que faz parte do grupo de empresas, né, que eu fundei e que eu, né, faço a gestão delas. Hoje eu tenho, obviamente, outros sócios, outras pessoas que estão empreendendo junto comigo aqui no grupo Inédita, né, mas esse livro é um livro editado pela gente aqui, e eu quis muito falar sobre ele, quis muito falar sobre esse tema, porque ele realmente traz uma provocação nova, que diz respeito a mudar a forma como a gente vê o nosso papel na construção do futuro. E especialmente mudar a forma como os jovens veem o seu papel e de que forma eles podem vir a compreender este papel. Então, esse é um vídeo relativamente curto, que tem como objetivo alertar você para essa dinâmica, e eu quero contar um pouquinho da história desse livro e do autor desse livro, ainda que eu já tenha falado sobre ele no Leia Comigo, a gente chegou a comentar o livro dele no Leia Comigo, então se você é novo aqui no canal, teve uma época no início do canal que às quartas-feiras eu fazia um vídeo ao vivo, que era o Leia Comigo, e eu cheguei a comentar este livro, no Leia Comigo, acho que foi o terceiro livro que eu fiz no Leia Comigo aqui do Nada Trivial. Então se você for procurar a playlist do Leia Comigo, você vai ver os comentários sobre este livro que eu vou te apresentar agora, tá. Então eu quero te apresentar esse livro, né, especialmente porque esse autor é um autor que é conhecido nesse mundo da inovação, nesse mundo da transformação digital, nesse mundo da sustentabilidade inclusive, uma vez que ele participou daquele programa, daquele reality, como jurado do reality, que era apresentado pelo Marcelo Taz, chamado Mundo Maker, né, e que tinha as Batalha Maker e tal. E, bom, eu não sei se você conhece ele, Ricardo Cavallini, ele escreveu esse livro aqui, que chama-se Para os seus próximos 1000 anos, um manual para as profissões que ainda não existem. E esse livro o Ricardo Cavallini escreveu para sua filha, a Camila, que à época que ele escreveu o livro tinha 15 anos, né. Ele conta que num dado momento ele não sabia muito bem como é que ele ia, eh apresentar para a filha dele o mundo conforme o mundo estava se apresentando e que ela ia precisar tomar decisões difíceis em relação à carreira, em relação aonde ela investir energia, o potencial dela, né. Então ele escreveu o livro que seria um jeito dele ter a atenção dela. Obviamente todo mundo que é pai e mãe de adolescente sabe o quanto isso é difícil, né. E ele então fez esse movimento, escreveu esse livro e ele não ia publicar, não ia publicar. Bom, aí alguns amigos dele, né, consideraram que era fundamental que ele publicasse, um até brincou com ele, "Se você não publicar, eu vou publicar", né. E ele acabou publicando, me deu a honra de publicar esse livro na nossa editora aqui, acreditou, né, no nosso projeto de qualidade aí, de seleção editorial e tudo mais, e tenho grande prazer de ter editado esse livro do Ricardo Cavallini aqui na editora Conectomos. Mas o foco, a razão pela qual eu quero trazer esse livro aqui, é que eu acho que ele acrescenta na discussão a respeito de qual é o nosso papel na construção desse futuro. E não no sentido de que há um papel heróico e tal, mas como é que a gente continua vivendo nesse futuro? Como é que a gente entende como é que vai ser o regramento e quais são as oportunidades que o futuro traz, ao invés de ficar só nesse pensamento fatalista? Porque é óbvio que quando a gente fala em aquecimento global, em tragédias climáticas, em guerras, em ameaça nuclear, em conflitos de polarizações, conflitos religiosos, cara, isso é um papo muito pesado para que a gente possa continuar sonhando e continuar produzindo uma visão de mundo. E eu vejo, por conta mesmo, inclusive da tragédia lá no Rio Grande do Sul, eu vejo muitos vídeos no YouTube, né, eu sou, uma pessoa que consome vídeos aqui dessa plataforma, e sigo alguns canais, assim, como por exemplo, o Eduardo Bueno, do Buenas Ideias, né, e ele é gaúcho, né,
Ele tem se apresentado, assim, de uma forma muito eloquente em relação ao que foi que produziu aquela tragédia, né, ainda que, segundo a Rita Von Hunt, né, não dá para a gente chamar de tragédia alguma coisa que poderia ser evitada, né, pela concepção do que é uma tragédia, a gente tem que pensar que tragédia é uma coisa inevitável, né, mas exatamente por isso, a gente precisa entender como é que o nosso jovem, para além desse negócio de ser bonzinho, de ser arrumadinho, de fazer tudo certinho, como é que ele pode agir de forma mesmo autônoma no mundo, ser o protagonista da construção de um futuro que vai ser bom para ele. A gente fica com uma ideia assim meio megalomaníaca, né, de que nós vamos deixar o planeta para as gerações que estão vindo e tudo mais, quando na verdade eu realmente acredito que são eles que terão o poder de construir esse planeta e essa possibilidade de vida para eles mesmos, né. Então se você tem criança em casa, adolescente em casa, ou se você propriamente é alguém que está pronto para arregaçar as mangas e construir esse mundo, super recomendo essa leitura do Ricardo Cavallini, que pode abrir a sua cabeça. E para você que está acompanhando esse vídeo aqui nesse momento, a gente vai oferecer uma condição super especial para que você compre o livro, para que você realmente leve esse livro para casa, tá bom? Então, vai ter um cupomzinho aí na descrição que vai super valer a pena você explorar, porque eu tenho certeza que vai mudar e vai abrir sua cabeça em relação a esse tema e essa dinâmica que a gente está vivendo. Porque eu tenho achado tudo muito fatalista, eu tenho achado tudo muito difícil das pessoas entenderem como é que dá para transformar, como é que dá para mudar esse jogo. Então eu super acredito que você vai se beneficiar desse recurso, tá bom? Curtiu o vídeo? Então dá o seu like, compartilha com alguém, compra o livro para mandar de presente para alguém que você acha que pode se beneficiar. Não deixa de deixar seu comentário, li o livro, Carla, achei isso, achei aquilo, acho que faz sentido, isso não faz sentido. Pode escrever para o autor, que eu faço ele ler os comentários e responder para vocês. Ele é muito próximo, muito querido aqui de todos nós, né? Aí já tem vídeo aqui no Nada Trivial do Ricardo Cavallin dando entrevista, tem eu lendo o livro, não leia comigo. Então não vai faltar a oportunidade de você se debruçar, mesmo que você não possa comprar. Mesmo que você não possa comprar o livro, você vai conseguir entender o conteúdo dele se você acompanhar os vídeos aqui do Nada Trivial. Então não é apenas um compre batom aqui do canal Nada Trivial, é realmente uma indicação de como você pode abrir a cabeça para ver esse tempo futuro de uma outra forma. Beleza? Sextou, então vai descansar, mas não esquece que a gente ainda tem muito a fazer juntos para deixar esse planeta minimamente habitável e manter a aventura que é a vida na Terra, né? Porque o planeta vai continuar aí. Quem é que vai perder a chance desse grande barato de viver por aqui somos nós, certo? Compartilhe o vídeo. E a comunidade, já foi lá ver? Não esquece da comunidade inédita, que é um baita espaço para a gente conversar por lá e ter essa curadoria de conteúdos, provocações acerca de novas formas de se ver, inclusive a nossa própria convivência social, tá bom? Um grande abraço e eu te vejo no próximo.